Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui no domingão à noite para gravar esse vídeo específico sobre índice e dólar. Tá? O que eu acho para a bolsa em termos de precificação, de volatilidade. Principalmente aqui eu vou pegar um mini índice, também vou pegar um mini dólar, que é um gráfico aí muito parecido com o Ibov. E obviamente dólar é o contrato mais negociado, aqui o mini dólar. E vou traçar para vocês quais são as minhas expectativas, tá? Na parte gráfica, vocês me pediram e eu sei que sexta-feira foi um dia chato, foi um dia de queda forte, né? Para os moldes Bolsa Brasileira, 2% de queda, né? Se não me engano, fechamos aí a 1,80% de queda no mini índice, na Bolsa à vista 2% aproximadamente. Então vamos lá, sem mais delongas, pessoal, vou passar para vocês aqui um rápido disclaimer e no vídeo de hoje gráfico e vamos trocar uma ideia sobre o momento da Bolsa atual. Vamos lá. Né, trazer para vocês aí o gráfico do mini índice e eu venho atualizando de segunda, quarta e sexta para vocês aqui no YouTube. Já deixo um convite, né? Se a saúde deixar, segunda, quarta e sexta aqui no canal, tá? Do Clube dos Dividendos, eu vou fazer lives de manhã para ser o nosso morning call, tá? Que é o café com dividendos, tá? Vou fazer via live porque aí eu consigo ser mais dinâmico, talvez não seja tão eficiente na padronização dos conteúdos, mas vou tentar fazer live, tá? Essa live eu também vou colocar no Spotify lá em áudio. E de terça e quinta eu vou participar lá na Necton, tá? No Morning Call deles lá, dar uma tagarelada sobre a agenda de dividendos, coisas do tipo, tá? Então convido vocês de terça e quinta para irem lá na Necton, no canal deles, tá? E de segunda, quarta e sexta aqui comigo. Bom, vamos começar sobre o mini índice. Esse gráfico toda segunda, quarta e sexta vocês vão ver eu falar sobre ele, porque é importante, tá? É um guia de volatilidade. Pessoal, minha opinião, como especulador e investidor também, vou começar uma carteira com vocês e como pessoa, tá? O que eu tenho para dizer para vocês? Quando o mercado não tem certeza dos próximos 12 meses, ele raramente encara uma tendência. Raramente. O mercado que eu digo quando os fundos de investimento, os bancos, cidadão de maneira geral, mas todas as pessoas que interagem de uma maneira ou de outra com a economia financeira não tem uma projeção segura do que vai acontecer acima dos 12 meses, o mercado fica especulativo e principalmente consolidado. Rompe topo, volta para a mínima. Rompe mínima, volta para o suporte. Fica no momento que a gente no gráfico pode chamar de bandeira, de consolidação, mas é o que eu acredito que vai acontecer com a bolsa. Tá? Isso em termos práticos para nós, o que é importante? Vamos supor que você tenha X reais para investir todo mês. Se você é um cara que faz o dollar cost averaging, né? Você vai comprando todo mês ali, tá certo? Para ter um preço médio bacana para sua aposentadoria e ficar bem posicionado. Se você tem X reais para investir todo mês, nessa janela de tempo que nós vamos ter aqui de junho, finalzinho de junho de 2021 para julho, agosto, setembro, outubro de 2022, eleições, tá? Eu acho que você tem que dividir esse X por 2, talvez dividir por 1,5, talvez dividir por 3, certo? Ou seja, aportar menos. É um período onde quem surfou o buy the dip, tá? de março de 2020 está conseguindo ter rentabilidade. Porém, quem comprou em janeiro, por exemplo, não está com uma rentabilidade muito legal. Tá? Ou talvez nenhuma rentabilidade. Então, diminui a mão, por quê? Nós temos dois eventos importantes que vão acontecer nessa janela de julho de 2021 vamos dizer assim, pelo menos julho de 2022, quiçá outubro. De novo, corrida presidencial. Então, podemos ter aí muitas notícias que vão além do mundo empresarial, além dos fundamentos do gráfico. Temos a subida dessa taxa Selic achando, tomara, um fim. Então o mercado está precificando 5,5, 6,5, a curva longa está lá nos 8, tá? Mas é uma precificação com bastante incerteza, porque a gente não sabe até que momento a gente vai conseguir, né, ou em que momento, melhor dizendo, a gente vai conseguir segurar a inflação. Então, enquanto o BC vai subindo, tá, a taxa de juros, a gente vai ver um mercado aí, feliz por um lado na parte financeira, né, o setor financeiro, triste pelo outro, por aumento de taxação. Tá, então o Selic está subindo, mas o governo foi lá e aumentou a taxação do setor financeiro como um todo. Esqueci a sigla do imposto, tá? Mas vai ter até dezembro um aumento para subsidiar, tá? Gás, combustível, energia. Tá? Então o mercado recebe uma notícia, toma outra, mas tem ali, na minha opinião, uma janela de 12, existe uma janela de 12 meses,
onde a incerteza vai ser o principal molde, tá? Principalmente pelo calendário político e também pela contenção, tá? Que a gente ainda não viu e não existe, da inflação. A partir do momento que o governo chegou na taxa neutra, considerada por ele, né, via IPCA, 3% acima do IPCA, hoje está chutando aí 6,5%, a gente tende a acreditar porque o governo está projetando o IPCA arrefecendo, tá? Dólar caindo, a gente tem uma melhora na inflação, tá? E aí a Selic já não tem aquela pujança toda para aumentar cada vez mais. Mas a gente não sabe dessa conjuntura. A partir do momento que chegarmos numa estagnação da inflação, tá? Junto com isso vai vir o aumento ou a parada do aumento da Selic, vai ser interessante, porque a gente já tem um padrão de renda fixa, já tem um padrão do custo do dinheiro, tá? Bem como o controle da inflação. Com essas duas armas muito bem calibradas, poxa, o investidor longo, curto prazo ou médio prazo já vai saber aonde que é melhor investir ou vai tomar decisões um pouquinho mais racionais. Agora, pessoal, me parece aquela corrida para adivinhar. Tá? E adivinhação, como eu falei, na minha opinião, não tem tendência. Então, dificilmente a gente vai ver o índice, tá, ter uma super tendência. Quais são os pontos que podem vir a trazer tendência de alta para o índice, para a bolsa nossa? Reformas administrativas, uma melhor reforma tributária atual, não, tá? É superficial, né? A reforma que vai mexer com o mercado tributário, na minha opinião, vai ter que ser federalizar, né? Vai ter que ser ICMS, vai ter que incluir ali estados e tudo mais. Isso não me parece estar na agenda, não parece ter tempo de estar na agenda, mas a administrativa me parece, pode ser que aconteça, tá? Então, acho que o driver pode ser uma reforma administrativa para a parte positiva, tá? E também conter inflação, e se o dólar for domado, tá? A gente tem a possibilidade, os Estados Unidos aí pronto para aprovar, ou quase já seguindo aí para aprovação de 1 trilhão para o seu desenvolvimento de infraestrutura, mais um pacote, pessoal, isso enfraquece, tá, o dólar, porque vai ser mais impressão de grana. Então a gente tende a ter um dólar fraco, tá? Então me parece que a inflação vai conseguir ser pelo menos estabilizada via câmbio, tá? O que não pode fugir das mãos são os preços das commodities. Quanto mais elas subirem, mais difícil fica para a gente. Óbvio, se commodities subir e dólar se enfraquecer, que eu acho que pode ser o cenário mais provável, a gente ainda consegue controlar a inflação, ou pelo menos fica menos difícil do que ter os dois subindo, como foi há 6 meses atrás. Commodities e dólar subindo, isso fuzila a inflação, nossa, sem dúvida nenhuma. Então essas conjunturas, tá, pessoal, com a cereja sendo o ano eleitoral, me parece que a gente vai ter 12 meses que, na minha opinião, não tem por que não participar da bolsa, tá? Continha de padeiros, pegar o IFIX, por exemplo, e ver qual que é o dividend yield médio do IFIX. Eu não vou trazer para vocês aqui porque eu não tenho artigo, tá? Mas o que eu lembro de cabeça está em torno aí de 6,5, 7,5 ano, tá? Nós ainda não temos, tá? Tem um pequeno spread, mas ainda nós não temos renda fixa ali com diversos produtos, 12 meses sendo o padrão de tempo, oferecendo tal dividend yield. Mesmo com taxação, diminui o spread, a vantagem de se investir ainda, por exemplo, em fundos imobiliários, a gente pode colocar também ações pagadoras de dividendos, mas ainda há um prêmio ali, tá? Ainda há um alfa via mercado de renda variável, mesmo com taxação. Então, esse ruído de sexta-feira sobre taxação de dividendos, pessoal, eu acho que é um ruído de fato, tá? Lógico que eu como cidadão, quero ver o quê? Pô, me taxa. Eu que sou privilegiado, nós aqui que estamos acompanhando, vocês que me acompanham, muitos de vocês, ou todos vocês, investem. Então, a gente é, no Brasil, no contexto do Brasil, privilegiado e privilegiado. Então, taxar a nossa renda, pessoa física aqui, tudo bem, eu não sou contra, tá certo? Desde que favoreça a companhia, então, a produzir mais. Diminua os encargos de produção, principalmente. Né? Taxar lucro em detrimento de produção, locomoção, né, como ICMS, cara, sensacional. Continue assim, é assim que os países ricos tendem a fazer, tá? Mas por enquanto a gente só vê uma taxação no final aqui, tá? Não vejo o pequeno empresário, né? Eu tenho distribuidor de café tendo uma grande vantagem com essa nova política, com essa nova tributação. Não vejo. Então tem que atacar os impostos de produtividade, de produção, né, e deslocamento. Quando isso acontecer, eu acho que todo o ângulo empresarial ali vai gostar bastante. De qualquer maneira, pessoal, vejo que
Por hora, nós temos ainda a renda variável como sendo benquista, porém o cenário é incerto, com 12 meses de incerteza, até 18 meses, se você quiser colocar. Não vejo o porquê de dar all-in. Nunca é importante, nunca é dar all-in, é bacana, né? Não vejo o porquê ir com toda a força para a bolsa. Tá? Então divide. Você tem lá 500, pô, começa por 200 por mês. Os outros 300 você põe no CDB de 12 meses, tá? Ou você põe numa LCA. Você põe algo que é fixo, tá? Mas que dá liquidez diária ou rápida ali, porque a gente pode ter um crashzinho, tá? Numa eleição, a gente pode ter um crash em algum momento da CPI, por exemplo, e você tem liquidez diária. Essa é a minha dica. Vou falar da análise técnica agora, mas se você tem um potencial de 100% investir todos os meses, tá? Ou via análise técnica como eu faço, tá? Esse potencial você dá uma dividida nele por 2, pela metade, né? 1/3. Acha uma razão ali para o contexto Brasil, tá? E macroeconômico atual. No mínimo, pessoal, de 12 a 18 meses, eu não vejo tendência assim, ó, raio, tá? Não vejo, tá? Não por hora. Bom, agora vamos para a análise técnica, pessoal. Vou trazer aqui para vocês que gostam do mini índice, principalmente mini índice e mini dólar. Quem acompanha o café, tá? Vocês podem ver, quem tem afinidade, né, também com o gráfico, o dip aqui de março, tá? E nós subimos quase que em linha reta, tirando o sell e meio go away aqui, tá? Essa janela aqui, ó, é muito característica esse W, tá? Por quê? Nós tivemos março e aí abril e barra maio de queda, junho pancada para cima, tá? E a primeira quinzena de julho também. Então essa figura de W aqui para mim dita muito o calendário, principalmente de ações, tá? Tendo ali finalzinho de março, abril e um pedaço de maio ruim para compra. Em contrapartida, junho, finalzinho de maio, junho e comecinho de julho, bom de tendência. Depois nós temos o segundo tri. Falo para vocês aqui, julho, segunda quinzena, agosto, pode perdurar. Ano passado perdurou até a eleição do Biden, ali até outubro, novembro, tá? Foi essa região aqui de queda e nós estamos se aproximando de mais um, junho, julho. Tá? Então eu vou plagiar o que aconteceu ano passado, no mesmo período que nós estamos chegando agora, ou seja, ali por volta de dia 20 de julho do ano passado, nós achamos esse topo aqui, ó. Temos uma máxima, e não porque eu quero ser mãe de Ná aqui, Walter Mercado, né? Mas porque começamos a fazer a divulgação dos resultados do segundo TRI de 2020 nessa região aqui, que foi quarentenado, vamos dizer assim. Tá? E agora nós estamos de novo numa região e em um momento de mercado muito parecido. Tá? Muito parecido. Bom, no frigir dos ovos, pessoal, eu opero volatilidade. Então, qual que é o meu segredo? Se você gosta da maneira pela qual eu interajo no mercado, pessoal, eu vou pegar o histórico de volatilidade do ativo, tá? Vamos supor que esse é o ativo, ó. Esse é o gráfico do ativo. Se eu quero comprar, eu vou pegar o histórico de volatilidade das quedas, tá? E eu faço um emaranhado de projeções que eu vou pôr em amarelo dessas quedas no futuro. Então eu jogo o valor passado das quedas para o futuro. Tá? E aí eu vou achar regiões aqui de, entre aspas, suporte. Dentro dessas regiões, tá? Dentro do fim dessas regiões, ver se eu consigo exemplificar melhor agora. Então, dentro dessas várias projeções que eu tenho aqui, porque tem a 3, 1, 2, 3, dentro dessa região, então, de fim de demanda que eu falo para vocês, eu procuro exclusivamente um padrão de preços, que é chamado de ombro, cabeça a ombro. E no determinado tempo gráfico que eu estiver olhando. Então, para mim, a ordem existe e o padrão existe somente nesse retângulo aqui. Tá? E é exatamente isso que eu vou fazer, que eu estou fazendo agora. Então, no caso do mini índice, pessoal, eu peguei algumas demandas anteriores, tá? E projetei e trago para vocês aqui a minha expectativa, né? Que é de uma bandeira insuportável, lenta, tá certo? Mas uma bandeira com um viés mais baixista. Porque, na minha opinião, começa a ter problemas, tá? E aqui conflui com o topo anterior,
a partir dos 125.165, 124.985, 124.690. Tá? Porque eu peguei aqui algumas quedas anteriores. Peguei a queda total, 14%. Tá? Se a gente jogar 14% para baixo, tá? A gente voltaria aqui, para a mínima em 112. 14% de queda novamente. Agora, as outras quedinhas, todas essas que vocês estão vendo, joga aqui os preços por volta dos 124, 125. Então, a primeira parada que eu considero ser, tá? Estamos ali falando em 124. Tá bom, pessoal? Então, eu trabalho com esse período julho, tá certo? A primeira quinzena de julho que a gente vai entrar semana que vem ainda comprador, ainda pode-se ter perfil de compras, tá? Mas depois, agosto, eu realmente, a segunda quinzena de julho e agosto, eu realmente aguardo uma quedinha, tá? E nos moldes atuais, olha, eu tenho aqui de 12% a 14% para acreditar que esse cara vai cair. Tá? 12%. Jogaria a gente ali por volta dos 115 mil. Tá? 14%, um pouquinho mais para baixo, 112 mil. Então, durante esse período, eu não disse para vocês, vamos fugir da bolsa. Às vezes eu coloco o título aqui para assustar e para chamar atenção também. Mas se você tem um poder de compra de 100%, dilui esse poder. Não vejo por que ter pressa. Tá certo? Meu primeiro alvo foi atingido da expansão da crise, aqui em 130.815, e lá parou, está descansando. Então, acredito em um momento de realização de lucros, sim, mas acredito também numa retomada de alta, só não tendência. Tá? Então, eu começo a acreditar que com a incerteza que nós temos hoje, com o calendário que nós temos hoje, tá? Uma boa lateralização aqui vai ser bem-vinda. Tá? Vamos ver se no passado a gente teve algum tipo de lateralização. Então, o momento deste aqui é o que eu mais acredito que vai acontecer. Nós ficamos aqui de junho de 2013, tá, até setembro aqui de 2015, que foi um período bem grande, bem lateral. Subimos, descemos, subimos, descemos, subimos, descemos. Então, acredito que a gente vai ter de novo, tá, um momento de descanso de preços. Momento de descanso de preços para mim. Tem aqui o seu pior ponto, 112.000, 111.250. Tá? Ponto intermediário aqui em 117 a 115. E para quem está otimista, a gente também pode lateralizar, certo? Da mesma maneira que eu falei para vocês, sem tendência, porém aqui em cima. Então eu tenho faixas de preço onde me interessam. O vácuo entre elas, não. Tá? Somente essas linhas horizontais aí. Então é isso que eu aguardo, pessoal, para o mini índice. Tendência, eu vou ter mais pujança e trago para vocês alvos para cima, como 144 mil, por exemplo, sendo um alvo que eu tenho. Eu acho que após agosto a gente pode ter, tá? Ou após algum fundamento tá mudando, chegar próximo aí da contenção da inflação, a inflação começar a cair, GPM começar a arrefecer, tá? Aí a gente volta a ter um pouquinho mais de força. Tá? Por enquanto, estamos saindo de uma região aqui, deixa eu trocar de tela, uma região de sobrecompra. Tá? Uma região de sobrecompra. Nós tivemos sobrecomprado aqui, até um pouquinho de divergência aqui. Ó. Tá? E eu acredito que a gente vai retrair para os 50% do meu indicador. 50% que vai ser suporte também via indicador aqui, da região. Tá bom, pessoal? É isso. Né, uma curiosidade de tempo cronológico agora para vocês. Tá? 34 dias, a última período de queda que nós tivemos. Tá? Aqui nós tivemos 45 dias. Tá? Esse foi rápido aqui, um dia só. Então, os dois últimos mercados, grandes mercados de queda que nós tivemos, tá? Perduraram aí entre 30 a 40 dias, ou 34 dias a 45 dias. Certo? Bom, pulando para o dólar, pessoal. O dólar, eu vejo uma questão bem mais difícil, né? Porque o dólar é muito fraco no mundo e ainda forte aqui. Então, por esse ainda forte aqui, tá? O que eu imagino para o dólar? Da mesma maneira que eu falei do índice, tá? E é importante só voltar ao índice rapidinho, pessoal. Quem gosta de média, tá? Só aí.
Quem gosta de média de 200. Tá? E é a média de preço dos últimos 200 dias, né? Então, média de fechamento, de preço de fechamento dos últimos 200 dias. Isso aqui é saudável, o preço tocando de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo, e ela inclinada. Ela está inclinada, só que distante do preço. Tá? Então, eu vou ficar de olho na média também. Tá? Na média de 200 para o mini índice no gráfico diário, aí me parece bem interessante. Estamos sim em tendência de alta, porém a distância é muito grande. Sempre que o preço se distancia da média e ela está inclinada, o preço se distanciou. Tá? Ups, vou pegar a minha ferramenta aqui. Se distanciou, volta, se distanciou, volta, se distanciou, volta, distanciou, volta, até o momento que a gente perde a tendência, que foi o crash. Agora, nós estamos aqui tocando uma vez, chegamos próximos outra vez, ali no comecinho do ano, e agora pode ser um momento de assistir a queda para as médias chegarem para a média, né, chegar próximo do preço. Para tocar especificamente, mas quanto mais próximo, mais perto de suporte. Já no dólar, mesma situação, só que o dólar estava virando, né? Deixa eu trocar aqui, média de 200, estava em alta e agora a média já está declinando. Então, o que eu acredito para o dólar? Da mesmo caixote que eu falo do índice, para o dólar também. Tá? Só que o caixote do dólar está aqui, ó. É onde eu acredito que ele vai estabilizar. Tá? Tendo reformas, vindo mais pró-mercado, aí situações, 4,61. Tá? 4,612 é meu próximo suporte. Né? O que eu acho mais provável, tá? Suporte aqui, como comentado com vocês, no 4,893,5, depois no 4,9... Tem um ponto meu aqui. Deixa eu trazer para vocês. 4,962, tá? Se abrirmos segunda-feira acima é suporte, abaixo é resistência. 4,962, tá? Alvo final, por hora, pessoal, 5,339. Então, volatilidade negativa, ruim para nós, é o dólar voltar para cá, mas mesmo que ele volte para cá, não acredito que vai conseguir superar esse 5,339. Então, o caixote do dólar que eu espero é aqui, ó, tá? Que para a moeda, apesar de estar lá em cima, tá? É bom. Tá? Estabilidade é bom. Tá? Bom, pessoal, essas são as minhas tiradas, vamos dizer assim, gráficas. 4,612 para o dólar no suporte, 4,339 na máxima. E tem um ponto intermediário aí no 5,110. Não acredito que a gente vá fugir dessa vol. Tá? Acho difícil fugir dessa vol. O dólar que se para baixo vier, tem um alvo para mim muito claro, que é toda essa queda aqui para baixo. Então, o mínimo do dólar rompendo 4,893,5, tá? Para quem é trader aí, o mínimo para mim é o 4,725,5, mínimo. Só ver se está correto, está correto. 4,725 e 4,612, 4,612 principalmente. Certo, pessoal? Com isso eu fecho aqui o vídeo para vocês, dizendo principalmente, né, nós como investidores, na minha opinião, diminui a força que você tem, que você produz o seu trabalho para investir na economia financeira. Você não precisa diminuir a força do aporte em renda fixa. Então, se, por exemplo, você tinha R$500 para investir por mês, eu acho e você investiu os 500 em renda variável, poxa, começa por aí, duzentão, R$100 em um CDB para 12. Tá? Porque eu acho que 12 meses, pelo menos a minha reserva de emergência está para 12 meses, tá, pessoal? Em CDB, no caso. Mas pode ser LCI, LCA para 6 meses, que seja, mas algo que te dê liquidez. CDB é melhor, tem liquidez diária ali boa, né? Porque pode aparecer oportunidades específicas, porém nessa janela de 12 a 18 meses eu não vejo ali uma tendência forte de mercado. Tá? Eu não vejo pelo cenário que a gente está construindo, tá certo? O cenário que a gente está construindo pelos fatos que nós temos, principalmente políticos, né? Então tem o mercado aguarda a reforma administrativa, se ela não vier vai frustrar, e daqui a pouco começa a corrida eleitoral, tudo pode acontecer. Tá? Então a gente tem alguns movimentos, a Selic por hora subindo, a gente não sabe até quando. Tem algumas informações que são vitais para se aumentar a linha de investimentos. Acho que por hora a gente tem que trazer para o curto prazo, 12 a 18 meses, e cuidar do nosso dinheiro nesse curto prazo. Tá? A partir de 2022, creio que vai abrir uma janela, tá? Que a gente sabe que o Fed vai aumentar juros em 2023. A gente vai saber nosso presidente eleito. Então vão ter, e até lá, provavelmente Selic e inflação vão estar estáveis. Tá? Então a gente tem uma janela melhor. Lógico, o risco é agora. Então, se você quiser
arriscar, talvez o seu retorno provavelmente deve ser maior. Mas eu não vejo porquê. Tá certo, pessoal? Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.